Ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Para que sejam efetivas e levem em consideração a realidade do indivíduo, é necessário compreender os conceitos que envolvem a promoção da saúde, o contexto atual de saúde dos brasileiros, as políticas que norteiam as ações no âmbito do Sistema Único de Saúde. As ações de promoção de alimentação adequada e saudável devem ser baseadas em evidências científicas e viáveis, considerando o tempo disponível dos profissionais, a infraestrutura dos serviços de saúde e o território em que estão inseridos. A atenção básica se faz o ambiente prioritário para a realização dessas ações, pela sua proximidade da comunidade. Os serviços de saúde da atenção básica, que podem ser ambientes para a prática dessas ações, são as unidades básicas de saúde e o programa Academia da Saúde. O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022 caracteriza-se como uma ação para a promoção da alimentação adequada e saudável, com o qual se objetiva promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco. Metas do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil de 2011-2022 são: reduzir a taxa de mortalidade prematura, reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool, reduzir a prevalência de tabagismo, aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos, aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos, tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer, reduzir a prevalência de obesidade em crianças, reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes, deter o crescimento da obesidade em adultos, aumentar a prevalência de atividade física no lazer, aumentar o consumo de frutas e hortaliças, reduzir o consumo médio de sal. Pode-se observar que 6 das 12 metas estão relacionadas à promoção da alimentação adequada e saudável. As ações de promoção, manutenção e recuperação da saúde relacionam-se à alimentação adequada e saudável. Elas beneficiam significativamente a saúde dos usuários do SUS, visto que ampliam o diálogo e estimulam a participação social, visando a sua autonomia e empoderamento. A educação em saúde é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde. Dentre os aspectos históricos e concepções de educação em saúde estão: educação sanitária, início do século XX, regras e normas para um viver higiênico. Educação para a saúde, orientação, meado do século XX, regras para o bem-estar físico, mental e social. As pessoas não têm informações ou possuem dificuldade de compreensão. Educação em saúde, participação. Final do século XX a partir dos anos 70. Participação e contextualização social. Reforma sanitária e metodologia de Paulo Freire. Perspectivas atuais, interação. Final do século XX e início do século XXI. Interação de saberes, visão multidimensional dos sujeitos, autonomia de decisão, controle social. A inclusão da alimentação como direito social contribuiu para essa concepção mais ampliada. A educação em saúde
deve estimular a reflexão dos indivíduos sobre sua vida, percebendo a saúde como um direito social. Por conseguinte, deve ser pautada na reflexão crítica dos problemas. Educação como possibilidade de libertação, proporcionando indivíduos políticos, fortalecidos, conscientes e livres. No setor de saúde, as abordagens de educação alimentar e nutricional cresceram consideravelmente, principalmente na valorização da educação alimentar e nutricional como um método. A educação alimentar e nutricional está presente em todas as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e o marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Unifica o conceito e direciona as ações de educação alimentar e nutricional para as áreas de saúde, educação e assistência. A educação alimentar e nutricional é utilizada em diversos setores. No entanto, precisa respeitar os princípios organizativos e doutrinários do campo no qual está inserida. Um dos aspectos fundamentais a ser considerado no planejamento e na execução das ações de educação alimentar e nutricional é a comunicação. Sendo assim, é recomendado que a comunicação seja pautada nos seguintes aspectos: escuta ativa e próxima, reconhecimento das diferentes formas de saberes e práticas, construção partilhada de saberes, práticas e soluções, valorização do conhecimento, da cultura e do patrimônio alimentar, atender às necessidades dos indivíduos e grupos, busca da formação de vínculo entre os diferentes sujeitos que integram o processo, busca de soluções contextualizadas, relações horizontais, monitoramento permanente dos resultados, formação de rede entre profissionais e setores envolvidos visando a troca de experiências e ao diálogo. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um instrumento essencial no processo de educação alimentar e nutricional e exemplifica bem o uso da comunicação de maneira adequada e eficaz. Educação alimentar e nutricional, uma abordagem coletiva. Na atenção básica, se fez necessário lançar mão de ações mais coletivas a fim de atingir um maior contingente de pessoas. Além disso, promover uma maior participação do usuário no processo educativo, no envolvimento da equipe com o participante e na otimização do trabalho. Dentre os benefícios de intervenções coletivas: troca de conhecimentos entre usuários e profissionais, maior sociabilidade, espaço para reflexão sobre a realidade vivenciada, criação de vínculo. Cada um se torna suporte para os outros membros, facilitando a expressão das necessidades, das expectativas e das angústias, favorecendo a abordagem integral das condições de saúde e dos modos de viver dos participantes. Por meio das intervenções coletivas, objetiva-se potencializar a capacidade dos sujeitos para a construção de uma vida saudável, autonomia, cidadania, consciência de seus direitos e pensamento crítico. Um dos principais métodos para amplificar as ações de promoção da alimentação adequada e saudável são as oficinas. Sua elaboração não se deve restringir a uma reflexão racional, mas sim envolver as pessoas integralmente, bem como suas formas de pensar, sentir e agir. A duração recomendada é de cerca de 40 a 60 minutos. O número de encontros e participantes é variável. Entretanto, é importante garantir que todos se sintam assistidos. Assim, sugere-se uma média de 20 participantes por oficina. Devem ser realizadas segundo o contexto social, histórico e institucional,
com enquadre definido e com prazo de duração. Os participantes devem se apropriar das atividades propostas, e o facilitador possui papel importante, pois é quem exerce a escuta de forma a adequar a proposta conforme o interesse dos participantes. O desenvolvimento da oficina é estruturado em 3 momentos: inicial, intermediário, sistematização e avaliação. O momento inicial ocorre com a preparação dos participantes, apresentação dos objetivos e das atividades. Pode ser realizada por técnicas de relaxamento e/ou aquecimento, com utilização de atividades, brincadeiras, conversas e etc. Intermediário: desenvolvimento das atividades, que devem facilitar a reflexão e a elaboração do tema. Este momento pode ser subdividido em utilização de técnicas lúdicas, sensibilização, motivação, reflexão e comunicação. Conversa e reflexão sobre os sentimentos e as ideias do grupo sobre as situações vivenciadas. Expansão das vivências, relacionando-as com situações do cotidiano. Exposição e análise das informações sobre o tema, comparando-as às experiências dos participantes para esclarecimentos. Sistematização e avaliação. Reconhecimento das informações e do produto da oficina construído coletivamente. Alguns aspectos podem ser considerados pelo profissional ao desenvolver o encontro: objetivos, um breve referencial teórico sobre o tema, indicação de outras leituras relacionadas que poderão apoiar você, profissional que deseja se aprofundar sobre a temática, descrição completa das estratégias e dos materiais educativos utilizados, sugestões para o uso do diário de bordo, livro de receitas, painel e folders. Outros métodos que fazem parte das ações de promoção da alimentação são ações no ambiente e painéis. As ações no ambiente implicam a modificação do espaço físico, a discussão e a reflexão crítica sobre as práticas alimentares e seus resultantes. Possuem duração de cerca de 15 a 20 minutos. Objetivam despertar a curiosidade e a reflexão do indivíduo sobre o tema trabalhado, além de auxiliar na discussão durante e após as oficinas. Trazemos como exemplos de ações no ambiente as seguintes atividades: Festival gastronômico. Incentivar a elaboração de preparações culinárias saudáveis. Desenvolver e degustar preparações culinárias saudáveis, reduzidas quantidades de sal, óleo e açúcar, saborosas, práticas e acessíveis financeiramente. Nossas escolhas alimentares. Discutir estratégias possíveis para superar obstáculos. Refletir sobre os obstáculos relativos ao consumo de alimentos e preparações culinárias com enfoque para compras, custo e tempo. Painéis visam promover a reflexão, informar os usuários, comunicar durante os intervalos das oficinas e das ações no ambiente, além de explorar as estratégias coletivas empregadas, que constam de estrutura física fixada no espaço do serviço. Alguns materiais de apoio auxiliam na implantação das estratégias metodológicas apresentadas anteriormente. Diário de bordo. Trata-se de um caderno de notas que poderá ser disponibilizado pelo profissional ou adquirido pelo usuário. Folders, os 10 passos para a alimentação adequada e saudável. Objetivam operacionalizar práticas educativas que abordem as diretrizes brasileiras para alimentação e nutrição. Livro de receitas, na cozinha com as frutas, legumes e verduras. Tem como finalidade contribuir para apoiar e estimular práticas alimentares adequadas e saudáveis no âmbito individual e coletivo, além de qualificar as ações de educação alimentar e nutricional
desenvolvidas nos serviços de saúde. Possui informações úteis sobre os diversos alimentos brasileiros e como diversificar seu uso no dia a dia. Livro Desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição. Objetiva esclarecer as dúvidas sobre alimentação e nutrição mais frequentes durante a condução dos grupos de educação em saúde com os usuários do SUS. Auxiliará você a esclarecer de maneira rápida e simples questões apontadas pelos usuários. Acesse algum destes materiais na sua sala virtual. Para auxiliar na construção de ações de alimentação e nutrição no contexto da atenção básica, o material instrutivo Metodologia de Trabalho em Grupos para Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica foi elaborado pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e Universidade Federal de Minas Gerais. As estratégias educativas propostas neste material incluem a definição dos objetivos e temas, sugerem dinâmicas e formas de abordagem. Assim, auxilia na execução de ações organizadas e com objetivos claros. As estratégias educativas utilizadas foram oficinas e ações no ambiente, intercaladas por montagem de painéis e o registro no diário de bordo. Esse formato visa auxiliar na sensibilização dos participantes, apreensão de conteúdo, avaliação do resultado do grupo, participação nas discussões. A avaliação das estratégias educativas é um passo de extrema importância, pois visa avaliar a adequação das estratégias ao público-alvo e ao objetivo estabelecido. Alguns pontos importantes para avaliar a execução das atividades. Compreensão da atividade, se a forma de dialogar está acessível a todos os participantes. Participação dos sujeitos. As dinâmicas e a metodologia propiciam construção dialógica do conhecimento. Empoderamento e apoderamento do conteúdo. Os temas abordados fazem parte da dinâmica de vida dos participantes e podem impactar suas escolhas e decisões alimentares de forma reflexiva. A avaliação pode ser quantitativa e/ou qualitativa, com preenchimento de questionários ou roteiros por meio de entrevistas individuais ou coletivas, ou através do autopreenchimento. A quantitativa pode ser escrita ou oral, com perguntas objetivas no início e ao final de cada ação ou no fim de toda a intervenção nutricional. Enquanto a avaliação qualitativa pode derivar de uma discussão final com os participantes, com os registros das falas, das dúvidas, dos sentimentos, das ansiedades, dos saberes e das impressões dos sujeitos e dos profissionais durante ou ao final das atividades. Anotações podem ser feitas pelo facilitador da atividade ou por um observador externo. Para a escolha da forma de avaliação, considere perfil e número dos participantes, número de profissionais para conduzir e avaliar a atividade, objetivo da avaliação e das ações, norteará as perguntas dos questionários. A avaliação pode ser realizada por participante, observador externo e/ou pelo facilitador. Quando realizada pelo participante, objetiva avaliar a percepção dos participantes quanto às ações desenvolvidas e quanto ao modo como estas foram conduzidas, de forma a contribuir para a execução de estratégias que favoreçam a adesão, a compreensão, a satisfação e a participação. Ao ser realizada pelo observador externo, visa auxiliar na captação de detalhes importantes sobre o desempenho do facilitador e dos participantes, a respeito da utilização da comunicação e de materiais didáticos, bem como do processo educativo como um todo. A avaliação realizada pelo facilitador pode ser feita durante ou após as atividades. Considera o desempenho e a participação dos sujeitos sob a perspectiva do facilitador da atividade. Deve conter informações sobre o que ocorreu durante a atividade e ao final dela, falas, dúvidas, ansiedades,
saberes, entre outros aspectos. Pode-se utilizar do registro diário das estratégias educativas e seus objetivos, o que é importante para o planejamento. A entrevista ao participante pode ser realizada ao início e final de cada atividade, realizada no início e final das ações como um todo. Acesse na apostila deste módulo o quadro Síntese de possíveis formas de avaliação das ações de promoção da alimentação adequada e saudável. As ações educativas propostas precisam ser flexíveis, passíveis de adequações, de